Bom, então agora vamos trabalhar com os agentes externos, né? Então, se os internos constroem o nosso planeta, os internos vão moldar, vão modelar o nosso relevo, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Um dos processos mais importantes, mais atuante, que mais transforma, que mais cria a paisagem do nosso planeta são a questão do intemperismo, tá? Só que o intemperismo lembra muito coisa orgânica, né? A gente está falando sobre rocha. Então é muito comum, inclusive nas provas, falar sobre meteorização. Intemperismo ou meteorização seria o processo que a gente vai chamar, tranquilo? Então, o processo de fragmentação das rochas, ele pode acontecer de forma química, que é pela ação das águas, onde o ácido carbônico da água da chuva ela vai atuar sobre as rochas, beleza? Para nós não tem nenhum problema, mas para as rochas ela acaba atuando como agente de intemperismo. Então, essa questão do intemperismo químico, com a ação das águas, ele é comum em áreas onde você tem mais umidade, em áreas tropicais, né, em áreas ali onde você tem mais precipitação, certo? O intemperismo físico de ação da temperatura, então é mais comum em regiões mais áridas e semiáridas, mais em regiões desérticas, tá? Mas nós temos dois processos acontecendo, porque não é só em área desértica não, a região que é muito fria também a precipitação é escassa, né? Você não tem muita evaporação, não tem muita chuva. Então nós temos a termoclastia está relacionada com a variação da temperatura. Então vamos imaginar o deserto de Saara, durante o dia chega ali na média de 50 graus Celsius. Durante a noite chega na média de menos 10, menos 12 graus Celsius. Durante o dia a temperatura alta ele dilata. Durante o período da noite a temperatura baixa ele retrai. Dilata, retrai, dilata, retrai, o tempo todo assim. Com isso essa rocha não aguenta essa pressão, ela acaba se rompendo, ela quebra, transforma em duas. Essa rocha menor quebra de novo, transforma numa menorzinha, que vai quebrando, quebrando até chegar no grau de areia. Ou seja, quanto mais pedregoso for um deserto, mais jovem ele é. Um deserto que ele é bem arenoso, igual o Saara, ele seria um deserto bem antigo, né? Porque é tudo areia. O Atacama já é um deserto pedregoso, então ele é mais jovem do que o deserto de Saara, certo? Então a ação física seria isso com a termoclastia. E a crioclastia está relacionada com o aumento do volume de água por congelamento. Porque em cima de montanhas, a gente tem que pensar o seguinte, quando você tem a temperatura que é muito fria, você não tem muita precipitação, né? Então, se em cima da montanha, durante a noite, temperaturas negativas elevadas, né? Aquela água ela congela. Ela congelando, ela aumenta o volume, imagina uma fenda de uma rocha, né? E essa água congelando, ela força a fenda a abrir. Aí, de repente, ela descongela e filtra na fenda de novo. Aí, depois ela vai congelar de novo, força ela a abrir mais, até que, de repente, ela se separa, tá? Então, quando você tem a fratura da rocha por congelamento da água, é chamado de crioclastia, que é esse aqui. Quando você tem a questão da oscilação quente e frio, né, em áreas desérticas, chamada de termoclastia, que é esse daqui, beleza? E o último seria a questão orgânica e biológica, né, que é a ação dos seres vivos, tá? Minhocas, tatus, os ácidos orgânicos liberados pelas raízes das plantas, tá? As próprias bactérias, né, que atuam, tudo isso aí, beleza? Então seriam os biológicos. Por exemplo, do temperismo químico com a ação da água. Quanto mais plano a gente tiver aqui, mais a atuação da água ela consegue ser eficiente, tá? Aqui mostra o temperismo físico, região do deserto do Atacama. Então, observa aquele mais pedregoso, tá vendo? É diferente. O deserto de Gobi também tem esse aspecto bem pedregoso na Ásia. E aqui o temperismo orgânico com os ácidos liberados pelas raízes das plantas atuando, né, também na decomposição da rocha. É importante lembrar aqui, gente, que se no exercício, de repente, numa questão, uma prova de vestibular, de Enem, sei lá, concurso, né? De repente fala sobre a questão da força da raiz abrindo a rocha. Aí seria um temperismo físico, que é uma ação física, tá? Agora, quando são os ácidos das raízes agindo, seria já um temperismo orgânico. A erosão eólica, né, no caso do Brasil, a gente tem algumas áreas aí com dunas, né, na região de Florianópolis, os lençóis maranhenses, né, a região do Agreste tem bastante ali dessas dunas, mas ela seria uma erosão causada pelo vento, certo? As formas de relevo que nós temos ali seria a acumulação de areia, né, nas praias, nos desertos, com a formação das dunas. Quando você tem essa ação eólica, onde você tem a areia se movimentando e formando o relevo, igual nas dunas, né, seria a questão da deflação. Agora, quando essa areia ela é transportada e ela acaba batendo em outros paredões rochosos, né, levando ao intemperismo, ao desgaste dele, é o que nós chamamos de corrosão, certo? Mostrando um pouquinho das dunas. Aqui seria a erosão glacial causada pelo gelo, né? Então você tem ali aqueles imensos blocos de geleiras em cima das montanhas,
e essas geleiras se desprendem e descem em alta velocidade, fazendo com que essa parte rebaixada do vale seja escavado por esse gelo que estaria descendo. Tá? Ele provoca erosão e sedimentação glacial. Uma das evidências dele que nós temos seriam as morainas, né, também chamado de morenas, que seriam fragmentos rochosos lá de cima da montanha que são trazidos para baixo por esses blocos de gelo que descem, tá certo? E aí nós temos formação em vales em forma de U. Esse forma de U é que nós temos evidência de uma era glacial. Eu acho que na aula sobre era geológica comentei sobre isso. Na região do Vale do Caparaó, divisa de Minas com o Espírito Santo, nós temos lá algumas evidências em forma de U. Então, reforçando ali que já tivemos eras glaciais tão fortes que a calota polar chegou até naquela região de lá. Tá? Mas outras formas também seriam os fiordes, né? Igual na Noruega tem muitos fiordes, que são gargantas esculpidas por esse gelo, né? Em forma de erosão, fazendo esses gargantas que ficam abaixo do nível do mar. Isso não era glacial. A hora que entra um período interglacial, igual a gente está agora, né? Nesse período interglacial, o nível do mar sobe de novo e vai infiltrar por essas gargantas escavadas pelo gelo, certo? Então, nós temos os fiordes e as moranas e os vales em forma de U como evidência, tá? Desse processo. Aqui mostrando mais um valezinho em forma de U, tá vendo? O vale em forma de V, gente, igual a gente tem no Brasil, ele é ocasionado pela questão da presença da umidade, da água. Então, nós temos um clima tropical, um clima equatorial, muita umidade, e forma vales em forma de V. U já simboliza a questão glacial. Que mostra um fiord na Noruega, então dá a sensação como se fosse um rio, né, que estivesse caindo aqui, mas não é, na verdade, a água do mar que está adentrando, certo? Erosão marinha é a erosão causada pela água do mar, né? Nós temos aí algumas ondas bem violentas e nem sempre na questão da orla nós temos praias, nós temos formação de falésias também, tá? Então essas falésias, principalmente as sedimentares, elas têm assim, uma construção muito eficiente em relação às formas de relevo no litoral. Então nós temos a construção de praias, né? Então você tem um fiord lá na região nordeste, igual tem na região de Trancoso, na Bahia. Ele vai destruir toda aquela área sedimentar, transporta sedimento para as outras regiões, formando as praias, certo? Então na construção da praia e na destruição da forma de relevo, ela todas as duas formas, né? Construindo e destruindo. Nós temos a formação de restingas. Essas restingas seriam ilhas, né, formadas por depósitos sedimentares, igual tem Ilha Solteira, Ilha Bonita, no litoral sul de São Paulo. Recifes, que seria a acumulação de carapaças de animais marinhos, né, ou pode ser também por sedimentos, tá? Pode ser arenoso, pode ser coralígeno ou arenoso. E as ilhas oceânicas também, né, que geralmente elas são de origem vulcânica, igual acontece com o Fernando de Noronha, aqui no Brasil, o Japão, propriamente dito, né, mas elas podem ser sedimentares também. Tá? Aqui mostra o fenômeno da abrasão. A abrasão é a erosão que ela vai acontecer, né, pela onda do mar. Então você tem aqui uma falésia, tá vendo esse paredão abrupto aqui, a água do mar ela vai batendo nesse paredão rochoso e vai retirando sedimentos. A parte de cima ela não vai aguentar pela questão do próprio peso e por gravidade ela acaba descendo. Todo esse sedimento ele vai ser transportado, tá? Vai ser transportado para outras regiões formando as praias. Então é muito comum você estar no litoral e ver calçadas assim. Às vezes você pensa assim, nossa, o prefeito não cuida da cidade. Não é bem isso. A questão isso aqui é uma questão é natural. Entendeu? A onda mesmo, né, ela traz essa água, ela tira esse sedimento todo. Você pode ver que algumas praias, tem muitas das prefeituras que colocam barreiras, né, com rochas, já vi muito basalto em algumas regiões, para tentar conter esse processo erosivo aqui, né, próximo às praias. Aqui mostrando a erosão marinha também, né, essa abertura toda aqui, ela foi causada pelas ondas, né, é uma rocha sedimentar, se percebe aqui pelas camadas, ela é sedimentar, então é mais friável, mais fácil de ser erodido, tá? A abrasão consegue atuar com mais facilidade. Erosão fluvial, água dos rios, ação dos rios, né? Nesse caso aqui, gente, a erosão fluvial, ela é natural. Ela vai acontecer mas em tempos geológicos, são milhares de anos esculpindo o nosso relevo. Mas quando a gente retira as matas ciliares, as matas galerias, nós intensificamos isso. Então acaba que a coisa piora bastante. Tá? Exemplo que nós temos desse tipo de erosão causado pelos grandes rios, né? O Grand Canyon, nos Estados Unidos, né? Que foi formado pelo Rio Colorado. Então lembrando, o Rio Colorado nasce lá em cima das rochosas. Ele está em cima da montanha.
desce em alta velocidade, porque tem um gradiente ali gigante, né, da nascente para onde ele está indo, para a foz dele, que é o interior dos Estados Unidos. Então desce em alta velocidade. A hora que chega no interior dos Estados Unidos, chega numa área que é de aridez extrema, é areia. Então, no caso, a gente vai ter ali um solo mais arenoso e um rio em alto, com alta energia. Então, ele foi escavando tudo aquilo ali, formando o Grand Canyon, certo? Outro seria cachoeiras, né? A cachoeira, geralmente você vai observar assim, que alguns lugares são muito ricos em cachoeiras e outros não. Né? Por quê? A cachoeira ela acontece mais facilmente, pode ter outros lugares também, né? Mas ela acontece mais facilmente onde você tem litologia diferente. Uma rocha magmática, uma rocha sedimentar. A parte sedimentar, com o passar de milhões de anos, ela vai sendo desgastada e vai sendo rebaixada. E a parte magmática, ela desgasta muito lenta. São milhões de anos para tirar 1 centímetro de rocha dali. Então, de repente, o desnível vai ficando maior. Aí forma os cachoeiras. Os meandros também é uma erosão fluvial. Né? Então, você está viajando de avião, olhando lá de cima, você vai ver que os rios formam tipo uma cobra, assim, esses meandros. E simboliza que é uma área plana. Porque se for numa área que é mais desgastada, igual nos nossos planaltos, ela é mais geológica, ela corre por fraturas, vai retinho, entendeu? Agora, o meandro não, é fazendo as voltinhas assim, certo? Tem uma imagenzinha que vocês vão ver aqui agora. Então, vamos lá. Primeiro aqui mostrando o Rio Colorado, com a formação do Grand Canyon. Tem lugares aqui que tem 200 metros ou chega a 2.000 metros de altura, tá? São paredões gigantes aqui. O Grand Canyon, lembrando, gente, que ele conta toda uma história do nosso planeta naquela região, tá? Lembrando que o Grand Canyon não é um canyon, são vários canyons, porque não é só o Rio Colorado, né? Você tem também todos os afluentes do Rio Colorado, tá certo? Aqui mostrando essa estrutura que foi construída para poder a pessoa visitar, você paga para isso, né? Então, lá embaixo você vê o Rio Colorado, essa estrutura ela é toda de vidro, na parte de baixo dela aqui, todinha de vidro. Você consegue ver por baixo o Rio Colorado, tá certo? Então, tem um videozinho aqui para a gente ver também. Vamos lá. Observa, tá vendo? O Grand Canyon. Você consegue estudar a Terra, porque cada camada dessa aqui, ela conta uma história da Terra. Então, às vezes, por que as pessoas falam assim, antigamente isso aqui existia um grande lago no passado geológico? Por quê? Você observa a presença de partículas mais finas, de silt, de argila. Isso aqui já foi uma grande floresta no passado. Por quê? Tem uma linha preta nela, que seria o carvão betuminoso, né? Carvão. Então, aquela linha preta simboliza que já foi uma floresta naquela região que virou carvão. Às vezes fala assim, correu um rio de alta velocidade aqui nessa região. Né? Como? Analisando que tem uma linha de cascalho. Se esse cascalho for mais arredondado, significa que ele tinha alta energia. Então, assim que eles vão analisando como que era no passado do nosso planeta. Tá? Essa estrutura aqui ela foi construída para atração turística. Tá? Então, as pessoas elas andam por essa placa de vidro, tem gente que pula em cima dela, certo? Bom, não precisa ver ele todo não, tá vendo? Dá um pouquinho de medo de subir nessa estrutura, né? Eu não teria coragem. Porque como que ela foi construída, para não ter perigo de cair, tá? Tem toda a estrutura aqui, porque dá um pouquinho de medinho, né? Mas tá bom. Se a gente ver isso aqui tudo, não, vamos voltar aqui para a nossa aula de novo dos agentes externos. Saiu do ponto que a gente tinha parado. Peraí, que a gente já chega lá. Bom, aqui mostrando a cachoeira com erosão remontante. Então, olha aqui, isso aqui é uma área magmática. Então, para poder a gente conseguir ter essa regressão toda, né, na região aqui, são milhões de anos para retirar 1 centímetro. Isso aqui é uma rocha magmática, demora bastante. Tá? Aqui mostrando os meandros, e aquela voltinha que eu falei para vocês, tá vendo? Então, quando você tem esse meandro, a energia do rio é muito baixa, que é uma área muito plana. Então, você tem aqui desse lado, por exemplo, uma erosão, do lado de cá o processo de sedimentação, tá vendo? E aqui que nós temos, né, depois a gente vai ver na aula de solos, a formação dos solos aluvionares. Isso aqui é aluvião, é depósito. Essas áreas de água doce, onde você tem esses aluviões, é de onde nós temos exploração econômica, né, com retirada da areia grossa, areia média, areia fina, né, e cascalho, que é utilizado na construção civil. Que é erosão pluvial, gente. Erosão pluvial é a água da chuva. Então, essa erosão aqui, para nós, né, principalmente no Brasil, ela é mais real, entendeu?
Com certeza alguém já viu o tipo de erosão dessa aí, né? Para quem trabalha aí com solo, que às vezes o pai tem propriedade, já viu mais ainda. Mas ela é provocada pela água da chuva, né? A questão da retirada da vegetação, ela é uma prova de que nós temos que manter a vegetação, né? A mata ciliar, a mata galeria, até mesmo dependendo da situação, a mata mesofítica, que ela fica atrás da ciliar e galeria, entendeu? Ela se expande um pouco mais, tá? A questão da erosão pluvial é ruim economicamente porque ela retira a camada do horizonte A, que é o que nós aproveitamos para plantar, para colocar o gado, né? Então ela traz prejuízos econômicos para a gente também, certo? Esse processo ele começa aí, ó, tá vendo? Erosão laminar. A erosão laminar, ela seria aquela erosão em lençol, tá? Na aula de solos também já vê isso com mais profundidade. Você tem uma lâmina de água descendo contínua pelo solo. Aí ela retira a matéria orgânica, que agrega bastante o solo, e ela vai retirar também a argila que agrega o solo, certo? Então, com isso, o solo ele fica mais susceptível ao processo erosivo. A evolução dela chega no segundo estágio, seria usando forma de sulco, são pequenos canais, né, de concentração da água, chega ali na média de uns 2 centímetros, 5 centímetros. Depois evoluiu para a erosão em forma de ravinas. As ravinas ela já aprofunda mais, né, já vai chegar ali na média de 1 metro até 1,50 m. Até a ravina é possível fazer reversão desse processo erosivo, mas se você não cuidar, ela chega no processo final que seria da vossoroca, tá? A vossoroca seria o estágio onde a erosão ela aprofunda de tal forma que atinge o lençol freático. Então, que era o lençol freático, que é só o preenchimento dos vazios entre os grãozinhos com água parada, agora ela vai começar a escoar para dentro do erosão, formando um córregozinho lá dentro. Aí já é um processo que não é mais reversível. Não tem como voltar ao que era antes mais, certo? Está aqui mostrando um pouquinho das movimentações de massas, também causadas pela questão pluvial, tá? O rastejamento de um processo natural. Então, assim, você consegue perceber ele, mas não é aquela coisa de a gente falar assim, vai matar alguém, vai destruir minha casa, vai acabar com a minha propriedade. Não, é um processo muito lento, você consegue se adequar àquilo ali. Tá vendo? Igual nessa segunda imagem aqui, olha a cerca, tá vendo? A cerca se movimentando, mexe na cerca, né? Com o tempo mexe de novo. Aqui, ó, olha a palmeira na primeira imagem, tá vendo? Ela está tortinha, porque a terra desceu, certo? Então, esse movimento aqui, ele é uma coisa assim que não é tão agressivo para nós, não, tá? A corrida já é um movimento perigoso, tá? Ele é um movimento aqui que ele é de rápido escoamento. Então, lembra da tragédia de Mariana, da tragédia de Brumadinho? Lá foi uma corrida. Essa corrida está ligada basicamente com a questão hidrodinâmica, é a questão da água, tá? Então, você tem ali um excesso de água no ambiente e que ela pode acontecer um desastre ambiental, tá certo? Diferente do escorregamento ou do deslizamento, porque aqui ela está muito relacionada, né, com a questão do homem. O homem tem uma interação muito forte aqui. Pode ser natural também, um deslizamento. Às vezes, quando chove demais em excesso, igual tem um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, pode acontecer. Mas o normal mesmo aqui, né, o que a gente vê muito na mídia, está relacionado mesmo com a ação do homem, né, ação antrópica, não sei, certo? Então, com relação ao escorregamento ou deslizamento, vamos ver um videozinho aqui bem tranquilo, né, que ele mostra um pouquinho sobre isso, tá? Vamos ver se vai abrir. Eita, parece que não tá querendo abrir. Deixa eu ver aqui. Não abriu, foi lá. Aqui. Vou botar no início aqui de novo para vocês. Olha, isso que aconteceu no Japão, tá vendo? Como tinha saturação de água no solo, eles já sabiam que poderia acontecer. Interditaram a estrada, se eu ver aqui, ó, e aí desceu tudo isso. Olha o tanto de vegetação, gente. O que é interessante é que no Japão, a conscientização ecológica deles é muito intensa. Tá? Eles sabem que se desmatar, algum desastre pode acontecer. Tá vendo? Vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente ver de novo. Olha só. E olha o tanto de vegetação descendo junto, hein? É isso aí. Então, voltando lá, nossos agentes externos de novo.
fazendo uma baguncinha aqui básica. Voltou aqui. Então, olha só. Essa questão do escorregamento aqui, ela seria muito pela ação antrópica. Então, no escorregamento ou deslizamento que a gente tem no Brasil, que a gente percebe muito, a gente pode lembrar igual aconteceu no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, acontece em Santa Catarina, onde nós ocupamos as áreas que não é para a gente ocupar. Então, quando a gente ocupa os morros no Rio de Janeiro, retira a vegetação, é uma área de muita instabilidade, né? O próprio Código Florestal ele fala que acima de 60 graus de declividade, a gente não pode ocupar essas áreas, né? Entre 40 e 60 pode com restrições, ou seja, com sustentável, né? Abaixo de 40, beleza, mas acima de 60 não é para ocupar. A gente ocupa 70 graus, entendeu? Igual nas favelas do Rio de Janeiro. Então, assim, às vezes, muitas dessas tragédias que acontecem, a culpa é nossa mesmo, né? Ocupar a área que não é nossa. E o último ser que vai transformar o ambiente somos nós, né? Seres vivos. Nós também conseguimos criar, né, essas áreas assim diferentes, né? Nós modificamos muitas coisas de acordo com a nossa necessidade. Quando a gente faz um túnel, igual a gente tem ali no túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, né? Saindo do Chile, da Argentina para o Chile, né, na Rota 7, eles construíram vários túneis na Rota 7 para poder chegar do outro lado da cordilheira. Eles cavaram as montanhas por lá. Propriamente quando a gente fala da Canal da Mancha, né? Aquela parte do Canal da Mancha ele foi esculpido em rochas calcárias embaixo do Mar do Norte. Então a gente faz as coisas de acordo com a nossa necessidade, né? Olha aqui, quando a gente ocupa um morro desse aqui, isso aqui é um absurdo, né? Tecnicamente, isso aqui não poderia acontecer, mas isso aqui é ocupação. Então, assim, não tem o que fazer, né? Aí vem as tragédias, morre tanto de gente, vem um deslizamento lá de cima, desce aquela lama toda e mata um milhão de gente que às vezes por culpa nossa mesmo. Quando a gente desvia um rio para poder fazer uma usina hidrelétrica, né? Olha o que o homem faz, né? Intromissão na natureza dessa forma. Para a construção de pontes também, igual a ponte Rio-Niterói, né? Isolar a água dentro de uma circunferência, né? Para poder colocar a estrutura da pilastra lá, é uma coisa fantástica. E aqui o aterro do Flamengo, igual aconteceu no aterro do Botafogo, né? Onde eram manguezais, nós aterramos tudo e hoje existem essas avenidas bonitas, igual a Avenida das Nações, edifícios, né? Bonito, né? Legal aqui, mas isso é um absurdo, né? Isso aqui é uma área de manguezal, uma área de proteção ambiental e nós acabamos ocupando também, certo? Bom, galera, com relação aos agentes externos, né, nós encerramos também e com isso nós encerramos a aula de geologia, tá? Trabalhamos com as eras geológicas, trabalhamos também com os agentes internos de construção do relevo e agora com os agentes externos, beleza? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Bom para a próxima aula, vou postar mais algumas aí, tranquilo? Qualquer dúvida é só chamar, beleza? Até mais!